Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio e estou aqui com esse tema. Esse tema, gente, eu já estava querendo falar há muito tempo, tá? Hoje eu vi algumas postagens lá no Facebook, principalmente, né? Nossa, tá soando cada vez mais estranho falar Facebook, né? Porque fora da nossa bolha, quase ninguém mais usa Facebook, né? Mas sou estranho até para mim. Mas enfim, né? É um tema que eu já estava querendo trazer já faz um tempo e que eu sei que tem muitas opiniões extremas dos dois lados com esse tópico, né? O mestre é um problema, o Game Master, o GM, é um problema. Não vou chamar de DM porque seria muita referência ao D&D e eu não quero me referir só ao Dungeon Master, mas qualquer figura aí de mestre de jogo, né? Inclusive até em board games como o Hero Quest ou o For the Quest, eles têm essa imagem do que seria o Game Master, né? No caso do RPG, muitas vezes ele tem o nome de narrador, muitas vezes tem alguns outros nomes. E no original era o árbitro, né? O referee. E eu vejo que existem algumas posições que são muito extremas que eu não compactuo muito, que é de que o mestre tem que ser abolido, ou que o mestre é uma coisa ultrapassada, como se tivesse tido uma evolução de design. Eu vou chegar nisso ao ponto de você não precisar, que eu não acho, não é a minha opinião. E também não acho que do outro lado, aquela galera que fala que só pode existir RPG com mestre. Eu acho que são os dois extremos, e os extremos nunca são bons, né? A verdade é essa, tudo que vai muito por um extremo ou por outro, ele tem a tendência de deixar passar muita coisa. Eu gosto muito do material que eu estudei para fazer o Koan, por exemplo. Estudei muito sobre o caminho do meio, né? E é muito interessante isso, como logicamente não vai servir para tudo, mas para algumas coisas é interessante você pensar num caminho do meio. E eu acho que nesse caso se aplica. Muita gente no solo, muita gente que vê o solo, né? Depois que a pessoa entende que a pessoa não está jogando solo só porque ela não tem amigos, né? Muita gente pensa que o solo ele tem a proposta de abolir o mestre, o papel do mestre, o que o mestre faz. Isso é um equívoco, porque na verdade o solo ele não quer abolir esse papel. Na verdade o solo, ele, pelo menos a grande maioria dos métodos, ele quer dar referências, ele quer dar ferramentas para que o jogador ele mesmo possa tomar vários desses procedimentos que seriam do mestre, que eles continuem acontecendo de alguma forma. Então, na verdade, eu acho que o solo, na sua maior parte, na maioria dos métodos, pelo menos dos métodos que eu crio, ele tenta acoplar o mestre junto ao jogador. E tem aquilo que o tio Nitro chama de jogador-mestre ou mestre-jogador, que acaba sendo um mix, né? Nenhum dos dois são abolidos no RPG solo. Você tem o jogador e você tem o mestre. Tem alguns métodos que propõem inclusive essa diferença. Se você pegar, por exemplo, um dos primeiros materiais que foram feitos na nova onda do RPG solo, que foi aquela que começou lá depois de 2014, 2015, foi o Nine Questions. Que o Nine Questions, ele tinha isso, ele dividia mesmo, ó, nessa parte da cena você vai agir como mestre, nessa parte da cena como jogador, e ficava nessa alternância. E foi um método que impulsionou muito o RPG solo para tomar a forma que a gente tem hoje. Você pode nunca ter ouvido falar no Nine Questions, é um documento curtinho, tem menos de 10 páginas, mas é um documento que influenciou muita gente, muita coisa. O próprio Iron Sorn, assim, tem muita influência mesmo. Tanto é que o cara que fez o Nine Questions, se eu não me engano é o John Fiore, né? Ele é sempre citado até hoje mesmo. Ele, do que eu conheço dele, foi só isso assim que ele fez, né? De uma coisa mais sistemática para o solo. Ele tinha o blog e tudo mais, mas teve uma importância enorme.
Então, é um engano, é um equívoco. E mesmo quando o design ele é feito para tentar eliminar o mestre, eu acho que quase sempre, na verdade, o que ele está fazendo é pegando coisas que antes eram de responsabilidade do mestre e está trazendo para dentro do jogo solo. Mas essas coisas, elas continuam existindo ainda, né? Então não existe uma abolição do papel do mestre, existe uma ressignificação de papéis dentro do RPG solo, inclusive do jogador. O jogador do RPG solo, ele não é exatamente o mesmo jogador do RPG tradicional, porque ele tem uma outra coisa, outras funções que geralmente num jogo mais tradicional você não teria. Então eu acho que esse pensamento que muitas vezes muita gente que chega no solo tem, de que nossa, descobri que não preciso de mestre. Eu acho que é uma proposta, mas não uma solução nesse sentido, assim, sabe? É uma modalidade. Então eu acho que é muito legal essa modalidade em que você realmente toma esse papel do mestre para você mesmo lidar com aquilo. É a minha modalidade favorita, né? Se perguntar para mim, Tarcísio, você prefere jogar com mestre ou sem mestre? Nesse momento da minha vida, eu prefiro jogar sem mestre, né? Mas isso tem outros fatores que envolvem também o fato da convivência social em si, para mim, ser um pouquinho complicada. A questão de ficar numa sala com outras pessoas, para mim, é incômodo, né? Não incômodo porque eu não gosto das pessoas e tudo, mas é incômodo, é uma coisa que eu tenho que eu não saberia nem explicar, né? Inclusive eu faço terapia por causa disso, né? Um dos principais motivos de eu fazer terapia é isso, né? Mas é um erro você achar que o RPG solo ele veio com a proposta de substituir o mestre. Um segundo pensamento que muita gente tem, de que os jogos sem mestre, é que eu não estou falando só do RPG solo, estou falando de jogos sem mestre, como Fiasco, como Violentina, como vários jogos do Valpassos, né? Então eu não acho que jogos sem mestre eles sejam uma evolução do game design. Eu acho que ele é uma outra proposta, um outro modo de jogo, mas eu acho que ver como evolução é muito complicado, porque você torna obsoleto o que veio antes. E eu não sei, assim, dá a impressão que assim, tem que caminhar para aquele lado, sabe? Eu não acho que tem que caminhar. Eu acho que vai caminhar se você quiser, né? Mas aí eu acho que vai muito a questão do gosto pessoal. Por exemplo, eu não sou muito fã de jogos sem mestres em grupo, por exemplo. Se eu tiver que escolher, vamos colocar aí 3 modalidades, né? O jogo solo sozinho, o jogo sem mestre em grupo e o jogo em grupo com mestre. Primeiro eu vou escolher o jogo solo, só eu. Depois eu vou escolher um jogo com mestre mais tradicional. E minha terceira escolha seria o jogo cooperativo sem mestre. Por quê? Porque eu gosto, é questão de gosto pessoal. Eu não consigo ver nada disso como evolução, assim, sabe? Isso eu até vejo em regras também, sabe? Eu acho que é muito complicado falar de evolução de regras, evolução de design. Talvez a gente possa falar em aprofundamento, né? Talvez a gente pode falar em abrangência, mas não que uma coisa veio para eliminar a outra. Acho que elas vão existindo, né? Não são teorias científicas em que quando você prova algo, aquilo que veio antes e que dizia o contrário, aquilo deixa de ter validade. Eu acho que o design não é bem assim, sabe? Eu acho não, tenho certeza que não é bem por aí que o design caminha. Mas é claro, isso é uma opinião minha também. E outra coisa, eu acho o papel do mestre bacana, né? Tem muita gente que tem dificuldade de ter essa parte mais criativa, né? Ou talvez a criatividade dela vai para outras coisas, como trabalho, criatividade na hora de arrumar atividade para fazer com os filhos, mas não necessariamente nessa criatividade imaginativa. Tem gente que tem dificuldade de visualizar cenas. Então acho que o mestre ele cumpre uma função também em grupos assim. E tem gente que não quer
né? A gente tem que levar em consideração que não é todo mundo que quer ficar criando tudo do zero e ter todas os papéis, né? Cara, a relação é que a gente está muito dentro, né? Acho que a maior parte das pessoas com quem eu convivo online, a maior parte das pessoas que acompanham o meu canal, de alguma forma estão envolvidas com criação, nem que seja para sua própria mesa e tudo. Mas a gente não pode esquecer que tem muita gente que só quer sentar e jogar um RPGzinho ali, sabe? Né? O RPG ele não precisa ser um estilo de vida, né? Ele não precisa ser a atividade favorita da pessoa. Pode ser uma coisa que a pessoa gosta, e totalmente casual. Assim como tem gente que joga videogame casualmente, tem gente que joga futebol casualmente. O cara a cada 15 dias vai jogar futebol com os amigos ali na quadra, e é só aquilo, sabe? Ele depois com aqueles amigos mesmo, ele não vai ficar falando do jogo de futebol na quarta todos os dias, todas as vezes que eles se encontram. E tem muita gente que tem essa relação com o RPG. Eu acho que uma pessoa que assume o papel de mestre num grupo desse, eu acho que pode proporcionar uma diversão muito legítima, né? Se existem abusos, né, nesse papel, se o cara quer contar uma história para ele mesmo, se o cara usa o papel de mestre para coibir e divulgar, acho que são problemas alheios, assim, né? Coincidiu do cara tá mestrando, mas é um problema que o cara já tem, que aquele grupo já tem, né? Eu não acho que é um problema do grupo em si de RPG, né? E outra coisa, eu acho que um mestre, sim, eu acho que tem pessoas que podem proporcionar uma experiência de RPG no modo tradicional, porque, gente, o RPG ele surgiu tendo esse modo tradicional como parte da gênese dele. Então faz parte da gênese, da mesma forma que o RPG solo também surgiu dentro da gênese do RPG, e da mesma forma que o RPG solo foi escanteado e foi diminuído, mesmo ele estando na gênese, a gente não pode fazer o mesmo com o jogo com mestre, sabe? Eu acho que seria fazer com o jogo com mestre o mesmo que fizeram com o jogo sem mestre. Eu não acho que seja bom, né? A gente que joga RPG solo, quem divulga RPG solo, com certeza já ouviu 1 zilhão de vezes gente zoando, gente falando que você não tem amigo, gente falando que você é autista. Por quê? Porque pessoas pegaram algo que estava ali na gênese do RPG e simplesmente decidiram ignorar ou diminuir arbitrariamente. Então a gente não pode fazer isso com algo que está ali, né? Eu acho que pode ser uma experiência saudável. Então, muito mais do que abolir o mestre, a gente tem que bolar maneiras de tornar a experiência com o mestre cada vez mais saudável, né? E é possível, né? Você tem aí essas diretrizes aí, cada RPG chama do nome, que você senta na sessão 0, você combina com os jogadores o que pode, o que não pode, qual o tema sensível, até onde a violência pode ser gráfica, até onde pode ter violência. Então tem ferramentas, já tem ferramentas para isso, e muita gente está usando de maneira legal. Outra coisa que eu acho, aí eu sei que vai dar polêmica, eu sei que muita gente zoa, mas enfim, meu canal, minha opinião, não faz sentido eu montar um vídeo para não dar minha opinião, né? Eu sou totalmente a favor do mestre de aluguel, assim, totalmente a favor. Eu acho que se a pessoa ela quer preparar, ela quer proporcionar um entretenimento, e ela preparou, ela tem lá, assinou os VTTs, né, os Virtual Tabletop, o Roll20, ou então ela tem aquela caixa lá cheia de mapa, cheia de miniatura. Pô, de verdade, se tivesse um mestre de aluguel aqui em Rio Claro, que tivesse uma mesa assim, com miniaturas, com maquetes, com uma sala bacaninha, tudo, pô, se eu tivesse grana, com certeza eu iria querer ter essa experiência, sabe? Ai, mas o RPG é os amigos que você tem perto, é o que passa na imaginação.
Pode ser, eu também acho, mas eu também acho que o RPG pode ser umas miniaturas muito foda na mesa, pode ser umas maquetes muito sensacional, né, com uma trilha sonora ali. Eu acho que isso também pode ser RPG, isso também pode ser um RPG saudável. Eu não quero ter só um tipo de experiência com RPG. Na verdade, o fato de eu gostar de RPG é o fato de eu poder ter várias experiências, seja narrativamente, de viver vários tipos de personagem, mas também essa experiência tátil, né? Eu curto demais miniatura, eu curto mais mapa. Então, pô, um cara que preparasse mapa à mão, ou que imprimisse uns mapas bem legais numa qualidade bacana para colocar as miniaturas, uma pessoa que soubesse fazer descrições bem cinemáticas, cinematográficas do negócio. Eu acho que cinemática e cinematográfica não tem nada a ver uma palavra com a outra, né? Só tem uma origem comum, mas enfim, vocês entenderam aí. Eu iria gostar bastante. Então é isso. Não vejo problema nenhum, né? Eu vejo que existem abusos de poder como parte da faceta humana que se espalham em todos os cantos, né? Em todos os cantos onde existem mais de uma pessoa reunida. E na verdade esses abusos eles independem, né? Tem pessoas que usam certos eventos sociais para deixar aflorar essas características, mas isso diz muito mais sobre a pessoa do que sobre a ocasião, né? E é isso que eu tenho para falar, né? Eu sei que isso vai incomodar algumas pessoas, mas não era essa a intenção, tá bom? Um abraço.